Traição é a única palavra que define isso. O Real Madrid, o clube que Vinícius Júnior defendeu com a própria alma, o clube pelo qual ele chorou e lutou contra o mundo, está apunhalando ele pelas costas e cogitando vender o craque. E o motivo, galera, que eles estão dando para a imprensa é uma desculpa que vai te deixar revoltado. Segura aí, não sai desse vídeo por nada, já senta o dedo no like aí, agora mesmo, porque o que eu vou te revelar aqui vai mudar tudo o que você pensa sobre o clube do Real Madrid. Se inscreve no The Primes Sports e ativa o sininho para você não perder nenhuma notícia voltada para a nossa seleção. E essa novela está começando, e você não vai querer perder aí nenhum capítulo dessa novela, né, cara? A gente achava, galera, que o problema era o racismo na Espanha. A gente achava que o inimigo estava nas arquibancadas, os torcedores espanhóis. Mas se o verdadeiro inimigo estiver dentro do próprio clube, vem comigo, que eu vou te mostrar o jogo sujo que está acontecendo nos bastidores do time do Real Madrid sobre o Vinícius Júnior. Realmente é lamentável o que está acontecendo com o Vinícius Júnior lá na Espanha, galera. E nesse vídeo então nós vamos estar falando um pouquinho sobre essa novela que se criou. Vini Júnior vai embora mesmo, será? Então nós vamos acompanhar cada capítulo aí dessa novela e vamos começar esses capítulos agora aqui no nosso canal, né? O estopim, a ganância de Vini Júnior. Vamos começar pelo que a imprensa espanhola está jogando no ventilador. Segundo o jornal Mundo Deportivo, o problema todo começou porque o Vinícius, que tem contrato até 2027, ousou pedir uma coisa: respeito. Ele pediu uma valorização salarial para ficar no mesmo patamar da nova estrela do time, Kylian Mbappé. O clube, na mesma hora, vazou para a imprensa que consideraria uma grande oferta para vender o brasileiro. Eles estão pintando o Vini como um mercenário, um cara que só pensa em dinheiro. Eles querem que você, torcedor, pense que o nosso craque virou um vilão ganancioso. Mas aqui no The Prime Sports a gente faz a pergunta que ninguém está fazendo. É ganância pedir para ser valorizado? Pensa comigo, esse cara foi o protagonista do time por anos. Decidiu uma final de Champions League. Carregou o time nas costas quando ninguém mais resolvia. Enfrentou o racismo de um país inteiro, defendendo o escudo do Real Madrid. Isso não é sobre dinheiro, galera. Isso é sobre status. É sobre o clube olhar para ele e dizer: Vini, você é tão importante quanto o Mbappé. E a resposta do Real Madrid foi um tapa na cara. Não, você não é. E se não estiver satisfeito, a porta da rua é a serventia da casa. Isso já é revoltante, né? Mas a coisa fica pior, porque a diretoria usou uma segunda desculpa. Uma desculpa ainda mais covarde para justificar essa traição. E é aqui que a ingratidão mostra sua verdadeira face. É, cara, impressionante aí o que está acontecendo com o Vinícius Júnior no Real Madrid, né, cara? Ele pediu um aumento salarial, né, como a gente viu aí, e simplesmente a diretoria virou meio que as costas pro cara, né, velho? O cara que realmente foi importante em 2 títulos da Champions League, 2 vezes em finais aí o Vinícius Júnior sendo protagonista, né, cara? E o Real Madrid simplesmente vira as costas pro cara pela chegada do Mbappé. Cara, inacreditável como o Mbappé, ele consegue tumultuar o ambiente, né, cara? É impressionante, cara. É impressionante como esse cara consegue tumultuar o ambiente. Ele tumultuou lá no PSG, quando tava o Neymar. Você aí lembra muito bem disso, né? Você que acompanha os noticiários aí. E ele conseguiu, cara, tumultuar o ambiente no Paris Saint-Germain. E agora ele chega no Real Madrid e já tá tumultuando novamente o ambiente, né? E tanto é que o Vinícius Júnior pode sair do Real Madrid se realmente alguém aparecer com uma oferta gigantesca aí, ele pode sair do Real Madrid. E aí, para onde vai o Vinícius Júnior, né, cara? Então ficou esse ponto de interrogação aí e a gente vai continuar acompanhando aqui a matéria, mas rapaz, que novela que tá se criando com o Vinícius Júnior, né, cara? Que ingratidão do time do Real Madrid para com o Vinícius Júnior. Vamos continuar vendo a matéria aí. A desculpa da queda de rendimento. Ingratidão ou fake news?
A segunda facada veio com a alegação de que o Real Madrid está preocupado com a queda de rendimento do Vini na última temporada. Vamos aos fatos. Vamos calar essa mentira com números. 58 jogos, 22 gols e 16 assistências. Isso dá uma participação direta em 38 gols na temporada. Queda de rendimento? Tem atacante na Europa que sonha em ter esses números no auge da carreira. Estamos falando de um dos jogadores mais decisivos do mundo. Vocês se lembram quem fez o gol do título da 14ª Champions League? Foi o Vini. Vocês se lembram quem infernizava as defesas adversárias jogo após jogo? O Vini. Chamar isso de queda de rendimento não é só uma mentira, é ingratidão, é cuspir no prato que comeu. É uma tentativa clara de jogar a imagem do nosso craque na lama para justificar a venda dele. Se você também acha isso um absurdo, comenta agora aí embaixo, #ViniSJFica. Mostra para eles que a gente não cai nessa conversa fiada. E se ainda não deu o like, a hora é essa, para esse vídeo chegarem mais torcedores e a gente mostrar a nossa força. Então, pensem comigo, se não é o dinheiro, e se os números dele são espetaculares, qual é o verdadeiro motivo para essa fritura? A resposta tem nome e sobrenome, e a chegada dele em Madrid pode ter selado o destino do nosso brasileiro. Galera, realmente o Vinícius Júnior está sendo muito injustiçado, na minha opinião, né? Essa é a minha opinião. E lá, a mídia europeia, espanhola, está falando que o Vinícius Júnior caiu de produção, né, como a gente está vendo aí na matéria, mas os números não mentem, né, cara? O cara fez 22 gols, 16 assistências, cara, com 38 gols na temporada, né, no total, direta, né, participação direta em gols, 38, ou seja, ele marcou 22, mas teve participação direta em 38, em 58 jogos, quer dizer, cara, é muita ingratidão. Porém, eu concordo que o Vinícius Júnior teve uma queda de produção mesmo. Isso aí era visível. Nesse Mundial mesmo a gente viu como o Vini Júnior estava abaixo da sua capacidade de jogar e tudo mais. A gente viu que ele estava nitidamente cansado, cara. Muitos jogadores ali de times europeus alegaram que seria um cansaço a mais que eles iam ter, que era o momento de férias deles, que eles estariam competindo o Mundial. E o Vinícius Júnior a gente viu mesmo que estava bem cansado, né, cara? Tem um jogo, inclusive, aí do Real Madrid no Mundial, que ele tá andando em campo e que ele não acompanha os jogadores ali, ele não consegue acompanhar os outros jogadores na jogada, né? Ele fica andando enquanto o jogo tá rolando ali. Então, quer dizer, realmente teve uma queda de produção mesmo, né? Acredito que foi mais pelo cansaço. Mas o Real Madrid, cara, a diretoria do Real Madrid, se essa notícia for mesmo aí que tá falando aí, é muita ingratidão, né, cara? Muita ingratidão. Vamos continuar lendo a matéria aí e aos poucos a gente vai comentando sobre isso, mas, cara, é inacreditável o que tá acontecendo. O cara realmente foi muito protagonista no Real Madrid em muitos anos aí e agora parece que estão forçando a barra pra cima do Vini Júnior, né, cara? Bora continuar com a matéria. A sombra de Mbappé e a guerra de egos. Kylian Mbappé. Não se enganem, a chegada dele é o epicentro desse terremoto. O Real Madrid sempre funcionou com um galáctico principal. Foi Zidane, foi Ronaldo, foi Cristiano. E o protagonista da vez era o Vini. Agora, o trono tem um novo dono, e parece que não há espaço para dois reis. A ponta esquerda, o habitat natural do Vini, é a posição preferida do Mbappé. O protagonismo, os holofotes, o marketing, tudo será direcionado ao francês. E o Vini? Vai virar um coadjuvante de luxo? Um operário para o Mbappé brilhar? O Vinícius se recusa a aceitar esse papel, e com razão. Ele conquistou o direito de ser o protagonista. E ao invés de gerenciar essa situação, de valorizar os dois, o que o Real Madrid faz? Vê a oportunidade de fazer caixa com um brasileiro para pagar as luvas e os salários astronômicos do francês. Eles estão sacrificando o ídolo que já estava em casa para agradar o que acabou de chegar. É uma política suja, fria e calculista. Mas ainda tem uma camada mais profunda nisso tudo. Uma ferida que ainda está aberta e que pode explicar por que o Real Madrid estaria tão disposto a se livrar do Vini.
E essa parte é delicada. Tem a ver com a luta que o Vini travou sozinho. Galera, pra tu ver, rapaz, como que pode, né? Como falamos no início do vídeo aqui, o Mbappé, mais uma vez, tumultuando o ambiente, né? E o Vini Júnior com razão, né, cara? Muita razão mesmo de não aceitar ganhar menos que o Mbappé. Pô, o cara que é o protagonista desse time, né? Mas a diretoria não tá vendo dessa maneira e estuda então aí realmente acabar vendendo o Vini Júnior para poder quitar outras dívidas com o Mbappé. Quer dizer, que bola fora tá dando aí o Real Madrid, né? Que a minha opinião, isso aí é uma decisão totalmente errada e equivocada. Claro que, né, o Real Madrid tem muito mérito, né, cara? Os diretores do Real Madrid têm muito mérito, os caras são muito bons, né? Não é à toa, de repente, alguma coisa além, né, do que a gente está aqui reportando, essa notícia, essa matéria, pode estar acontecendo nos bastidores que a gente não sabe, mas pelo que está sendo, a gente está vendo aqui, cara, não tem, cara, é injustiça, na minha opinião, é ingratidão. Não tem outra palavra, é ingratidão. Vamos então continuar aqui com a matéria. Bora lá. O fantasma do racismo. Vini Júnior se tornou um problema? Vou falar uma coisa aqui que talvez ninguém tenha coragem de dizer. O Vinícius Júnior, com sua luta incansável e corajosa contra o racismo, se tornou um problema para a imagem da La Liga e talvez para o próprio Real Madrid. Cada vez que ele era atacado, ele expunha a ferida do racismo na Espanha para o mundo inteiro ver. Ele forçou o clube a se posicionar, forçou a Liga a tomar atitudes, mesmo que pífias. Ele se tornou o rosto de uma causa muito maior que o futebol. E se, para a diretoria de Florentino Pérez, essa dor de cabeça constante não for interessante para os negócios? Será que, nos bastidores, eles se cansaram de ter que gerenciar crises de imagem causadas pelo racismo que o seu próprio jogador sofria? Vender o Vini não seria a solução mais fácil para o clube varrer o problema do racismo para debaixo do tapete? Eles se livram do problema e ainda faturam milhões. É cruel, é revoltante, mas no mundo dos negócios do futebol faz um sentido aterrorizante. Eles não te apoiaram de verdade, Vini. Eles apenas toleraram a sua dor. Rapaz, olha só, né? Que loucura isso aqui, né, cara? Será mesmo isso? Será que o medo da publicidade tá fazendo o Real Madrid se desligar do Vinícius Júnior por causa dessa pauta do racismo? Existe muitas coisas que estão mudando no mundo, né? Ideologias mudando. Não estou aqui para entrar em politicagem, né? Porque isso aí também não leva a nada, não ajuda em nada, né? A gente está vendo que isso aí é uma coisa que cada um tem um pensamento, então tem que respeitar. E só que no futebol a gente sabe que existe muita publicidade e hoje em dia existe muito essas ideologias que muitas vezes é febre. Aí os patrocinadores vão lá, patrocinam por causa daquela causa do racismo, por causa de várias outras ideologias que geram muito dinheiro, publicidade e tudo mais, né? A gente sabe muito bem que existe isso, não só no futebol, no mundo, em tudo, né? Em tudo hoje em dia existe essa situação. Só que é triste ver o que o Real Madrid está fazendo com o Vinícius Júnior, né, cara? Se isso aqui for confirmado mesmo, se isso aqui, né, for realmente acontecer do Vinícius Júnior sair, um dos motivos com certeza é por causa dessa pauta, desse fantasma chamado racismo, que na minha opinião, o que eu penso sobre o racismo? Cara, eu acho assim, cara, que o racismo existe sim, que às vezes a gente acaba passando um pouco de pano em cima do racismo, mas cara, eu acho assim que a pessoa que se sente envergonhada por ser negra, por ter a pele escura, é bobagem, cara, na minha opinião, porque isso aí não existe. É o mesmo sangue que corre numa pele escura, também corre numa pele clara. Então é uma bobagem que as pessoas elas colocam muito rótulo em cima dessas ideologias aí, um lado político, né, no negócio. Então vira muita pauta política só
e às vezes acaba influenciando também na publicidade. E o Vinícius Júnior, cara, não merece passar por isso, na minha opinião. Ele é um grande jogador, independente se ele tem a pele escura ou não. Claro que ele passou por momentos complicados na liga, né? Na liga, né, cara? A gente acompanhou, você acompanhou aí quantas vezes a torcida fez gestos racista para ele, né, cara? Que não convém a gente ficar, nem convém a gente falar muito sobre isso, mas como diz aqui a matéria, um dos motivos aí de repente do Real Madrid estar se livrando do Vinícius Júnior é por causa das publicidades, por causa do lado financeiro também, e parece que lá na Espanha eles não estão nem aí para essa pauta. Parece não, é certeza, né, que não estão nem aí para essa pauta. Enfim, né, cara, tá aí então. É triste e lamentável que tá acontecendo, se confirmar mesmo isso, cara, lamentável que tá acontecendo. A situação é essa, torcedor do The Prime Sports. De um lado, um clube gigante que parece está sendo ingrato e calculista, disposto a descartar um grande ídolo. Do outro, o nosso craque Vinícius Júnior, que só quer o respeito que ele conquistou dentro de campo, né? Isso aí é o fato, né? Mais do que justo, um cara que foi protagonista nesse time. A grande questão, galera, agora é o seguinte: será o fim de uma era gloriosa em Madrid? Ou será o começo de uma jornada de vingança do Vini Júnior em outro gigante europeu, provando que o Real Madrid cometeu o maior erro da história recente? Será, cara, que o Real Madrid vai cometer esse erro, na minha opinião, como eu acabei de falar aqui? Mas eu quero ouvir você, aí que está assistindo esse vídeo. A opinião da nossa comunidade, ela é muito mais importante. Comente aqui embaixo o que você faria no lugar aí do Vinícius Júnior. Se você estivesse na pele nesse momento do Vinícius Júnior, que ele quer um aumento salarial, porém o Real Madrid está querendo até vender ele. O que você faria no lugar do Vinícius Júnior? Ele deve baixar a cabeça, aceitar ser o número 2 e ficar no Real Madrid mesmo? Ou ele deve bater o pé e pedir para sair e ir aí para um PSG da vida, um Liverpool, outro, senão um Manchester City, onde ele poderá ser protagonista absoluto? Porque se ele sai do Real Madrid e vai para qualquer outro clube, creio eu que ele pode ser protagonista. E sobre o Real Madrid, a atitude correta de um clube empresa ou a maior ingratidão que nós estamos vendo na história aí do futebol, né, cara? Será mesmo que a gente vai contemplar essa ingratidão? Deixe a sua opinião completa aqui nos comentários. Vamos criar um maior debate sobre esse caso na internet. Se você assistiu até aqui, galera, você é um torcedor diferenciado e faz parte da família The Prime Sport. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Então, por favor, confere aí se você deixou seu like, deixa o seu like, se a inscrição está ativa também, vê aí se você está inscrito no canal, e o sininho ligado também ativa, porque o desenrolar dessa novela só está começando, né? Os possíveis destinos do Vini Júnior, a gente vai cobrir tudo aqui em primeira mão, de preferência. Se não for em primeira mão, a gente vai cobrir aqui igual, né, cara? Valeu, galera, tamo junto aí, né? A gente está junto até a próxima bomba que vai acabar acontecendo aí com o Vinícius Júnior. Será? O que vai acontecer, né, cara? Eu tô curioso aí para saber o que vai acontecer essa novela Vinícius Júnior e Real Madrid, né, cara? Mas que é ingratidão, meu Deus do céu, cara, que ingratidão. Valeu, galera, até o próximo vídeo aí. Obrigado a você que nos acompanhou.